O Brasil não foi construído apenas sobre batalhas, tratados ou decisões políticas. Ele foi construído sobre conflitos invisíveis entre quem produz e quem toma. E, se você prestar atenção, perceberá que essa tensão nunca desapareceu, ela apenas mudou de forma, entendem? Hoje, celebramos heróis e feriados, repetimos seus nomes nas escolas e os transformamos em símbolos inofensivos. Mas a verdade é muito mais incômoda. Muitos desses homens não foram apenas heróis, foram ameaças diretas ao poder. E Tiradentes talvez seja o maior exemplo disso. Não como um mito, mas como um lembrete vivo de que todo o sistema reage com violência quando alguém ousa questionar sua estrutura. Joaquim José da Silva Xavier foi executado de forma brutal. Não por cometer um crime comum, mas por desafiar a lógica de um sistema que se sustentava sobre a extração forçada de riqueza. A derrama que motivou a revolta não era apenas um imposto, era um mecanismo de coerção, de confisco, de imposição absoluta da vontade do Estado sobre o indivíduo. E aqui está o ponto central que muitos evitam encarar. Quando a cobrança não é voluntária, quando ela é sustentada pela ameaça, pela punição e pela força, ela deixa de ser contribuição e passa a ser imposição. E toda imposição, quando analisada com honestidade, revela sua verdadeira natureza. A história de Tiradentes também revela algo ainda mais profundo e perturbador. O poder não age sozinho. Ele se sustenta por meio daqueles que o servem, que o justificam e que se beneficiam dele. O homem que o traiu não foi movido por justiça moral, mas por interesse. Perdão de dívidas, cargos, privilégios. Essa dinâmica não pertence apenas ao passado. Ela se repete constantemente em diferentes formas, em diferentes épocas. Sempre haverá aqueles que produzem, criam, constroem, e aqueles que vivem da estrutura que extrai desses primeiros. Essa não é uma divisão ideológica, é uma realidade estrutural. Quando olhamos para o presente, essa reflexão se torna ainda mais urgente, porque a relação entre o cidadão e o Estado continua sendo marcada por uma tensão fundamental. Até que ponto aquilo que você produz realmente te pertence? E até que ponto você é apenas um meio para sustentar uma estrutura maior? O sistema moderno sofisticou seus mecanismos, refinou sua linguagem, mas não eliminou o princípio básico da coerção. A diferença é que hoje isso vem acompanhado de discursos que tentam transformar obrigação em virtude e imposição em dever moral. E é exatamente aqui que entra o elemento mais perigoso de todos, a inversão de valores. Quando a sociedade passa a enxergar como natural aquilo que deveria ser questionado, quando a obediência cega substitui a consciência crítica, o sistema não precisa mais usar força explícita. Ele passa a operar dentro da mente das pessoas. E nesse ponto, a liberdade já não é retirada à força, ela é entregue voluntariamente. Muitas vezes, sem que o indivíduo sequer perceba. Tiradentes, portanto, não é apenas um personagem histórico, ele é um símbolo de algo muito maior. O confronto eterno entre o indivíduo e o poder, entre consciência e imposição, entre liberdade e controle. E talvez a pergunta mais importante não seja o que aconteceu há mais de 200 anos, mas o que continua acontecendo hoje, diante dos nossos olhos, enquanto muitos ainda preferem não enxergar. No fim, a história não é apenas sobre quem foi executado, mas sobre por que ele precisou ser silenciado. Porque ideias são mais perigosas do que armas. E um homem que compreende a natureza do poder jamais volta a se submeter a ele da mesma forma. Bom, meus amigos, esse vídeo aqui foi inspirado em um artigo do Instituto Mises Brasil. Se você deseja compreender mais profundamente as ideias que moldam a liberdade, a economia e o papel do Estado, vale a pena acompanhar o trabalho deles. E não se esqueça de seguir, de acompanhar o trabalho do Instituto Zarael.